o histórico de suspeitas de queima de arquivos do PT. Lula sabia de tudo sobre o Mensalão e não abriu um único processo investigatório, uma única auditoria. O ex-presidente Lula é um gangster. Ele chefiava uma organização criminosa capaz de roubar, matar, caluniar e liquidar qualquer um que passe pela sua frente, ameaçando seu projeto de poder. Heloísa Helena, ex-petista e ex-senadora por Alagoas. Em 5 de fevereiro de 2017, não ia falar sobre o caso, mas depois de ver uma publicação de Tico Santa Cruz citando a morte de Teori como parte de um plano do PMDB para melar a Lava Jato, como se ao PT não interessasse. Então resolvi lembrar-lhes qual partido que tem um imenso histórico de suspeitas de queimas de arquivos, um dos quais sendo investigado, mesmo de forma indireta na Lava Jato. Certamente alguns podem ser apenas coincidências, mas qual a probabilidade das 24 mortes que você vai ver agora serem todas obras do acaso? O que todos esses casos têm em comum? A conveniência ao PT. Vejamos. Ano de 2001. Toninho do PT, prefeito de Campinas, foi assassinado a tiros. Até aí nenhuma suspeita. Mas depois da morte de outro prefeito do PT, Celso Daniel, surgiram especulações de que tivesse também relação com o esquema de propinas montado no interior de São Paulo desde a conquista das primeiras prefeituras pelo PT, que financiou a campanha vitoriosa de Lula em 2002. Ano de 2002. Celso Daniel, na época prefeito do PT, foi torturado e morto. Segundo sua própria família, que admitiu que o prefeito participava do esquema de corrupção que eu citei, o ex-prefeito estava indignado e disposto a denunciar a cúpula do partido de estar usando o dinheiro arrecadado em benefício próprio. A história sempre foi revelada pela imprensa, mas o caso foi investigado pela Lava Jato, já que as informações prestadas por Marcos Valério foram confirmadas. Em delação premiada feita pela Polícia Federal e aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, o operador do Mensalão, o publicitário Marcos Valério, diz que soube por 2 ex-auxiliares de Lula que o ex-presidente foi chantageado. Segundo Valério, o empresário Ronan Maria Pinto, que tinha negócios com a prefeitura na gestão do petista Celso Daniel, assassinado em 2002, ameaçava revelar detalhes do crime que envolveria ligações do PT com o PCC. O depoimento de Valério foi gravado em vídeo. O operador do Mensalão conta que Ronan pediu dinheiro para não tornar público o esquema de arrecadação de propinas que existia na prefeitura de Santo André, dinheiro que alimentava o caixa do PT. Esses recursos arrecadados junto ao crime organizado, disse Valério, eram repassados ao partido e ao próprio presidente Lula por intermédio do ex-ministro Gilberto Carvalho. A chantagem, segundo o publicitário, foi bem sucedida. Segundo Valério, o pagamento de 6 milhões de reais foi feito por intermédio de uma operação fraudulenta articulada pelo pecuarista José Carlos Bunlai junto à Petrobras, e tudo com o aval do ex-presidente Lula. Marcos Valério contou em sua delação premiada na Polícia Federal que administrava um caixa clandestino do PT com um saldo de 100 milhões de reais. Valério contou que em 2005 foi procurado pelo PT para utilizar parte do caixa clandestino para entregar esses 6 milhões de reais. O dinheiro não era problema. Eu tinha muito mais que os 6 milhões nas mãos deles. Eu tinha umas 10 vezes mais do que isso nas mãos. Então pagar os 6 milhões não era o problema, afirmou Valério. Em seguida, o delator contou que evitou fazer o pagamento porque soube que o caso envolvia o assassinato do ex-prefeito Celso Daniel, que foi torturado e morto em 2002. Se eu não tivesse rastreado tudo isso e não tivesse chegado a essa conclusão, eu teria feito, gente. Por que eu não ia fazer? Eu tinha mais de 100 milhões deles na mão, afirmou Valério. Anos de 2002 e 2003. No intervalo de poucos meses, 7 outras pessoas ligadas ao caso Celso Daniel vieram a ser assassinadas. São elas: primeiro,
Antônio Palácio de Oliveira, garçom que atendeu o prefeito antes do assassinato, assassinado em fevereiro de 2003. Segundo, Paulo Henrique Brito, testemunha da morte do garçom, assassinado em março de 2003. Terceiro, Irã Moraes Rédua reconheceu o corpo de Daniel, assassinado em dezembro de 2003. Quarto, Dionísio Severo, suposto elo entre a quadrilha e Sombra, que estava com o prefeito e posteriormente foi acusado do assassinato. Assassinado em abril de 2002. Quinto, Sérgio Orelha, amigo de Severo, assassinado em 2002. Sexto, Otávio Messer, investigador que ligou para Severo, morto em julho de 2003. Sétimo, Carlos Del Monte Printes, legista encontrado morto em 12 de outubro de 2005. Em 2004, morre em um acidente de carro Luiz Eduardo Seger Malheiro, ex-presidente da Bancop, a mesma cooperativa que lesou 3.000 mutuários do Banco do Brasil, mais tarde repassada para a OAS, que levou ao caso do... Bom dia! Vamos lançar essas cobranças ainda hoje? Bom dia, chefe. Deixa comigo. É preciso gerar... do triplex do Lula. Segundo seu irmão Hélio Malheiro, ele havia sido alertado para reforçar a sua segurança pessoal. Além do ex-presidente, outros 2 diretores da Bancop morreram no mesmo acidente, ano de 2014. Assassinado num suposto assalto, o ex-coronel Malhães revelou na Comissão da Verdade que Lula mandou matar 2 sindicalistas para conquistar o poder no sindicato. Sua morte aconteceu um mês depois. Antes, ele revelou que tinha medo de ser assassinado por suas revelações. Em 2014, acidente aéreo mata Eduardo Campos. No dia seguinte a uma convincente entrevista no Jornal Nacional, com potencial de desbancar Dilma e Aécio, 2 candidatos altamente rejeitados e que representavam a continuação da polarização que ninguém aguenta mais. Ano de 2015. Executivos da seguradora Bradesco, uma das principais acionistas da Vale, morreram em queda de avião. Caixa preta é encontrada danificada e ilegível. Como veremos na sequência, pouco depois morreria o ex-presidente da Vale após escrever uma carta a Dilma contendo denúncias de corrupção. Em 2015, ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo morre ao cair do 11º andar. Em 2016, Roger Agnelli, CEO da mineradora Vale, morre em um acidente aéreo. A caixa preta do avião com dados do voo não foi encontrada. Em 2016, morre num suspeito suicídio o empresário que comprou o avião de Eduardo Campos. Em 2016, Arthur Sendas, o primeiro membro do Conselho de Administração da Petrobras, presidido por Dilma, que autorizou a compra de Passadena, foi assassinado em seu apartamento. Ano de 2017, Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, morre em queda de avião às vésperas de voltar ao trabalho para homologar a delação mais importante da Lava Jato, que prometeu trazer provas documentais contra Lula e Dilma, 2 das quais referentes ao terreno do Instituto Lula e ao apartamento vizinho em São Bernardo do Campo. Enfim, a lista é longa e certamente faltam casos que não me recordo. No caso mais nebuloso de Celso Daniel, existem conversas altamente comprometedoras de dirigentes do PT, porém, todas elas foram invalidadas perante a justiça por terem sido obtidas de forma ilegal. Mas é importante frisar que as conversas gravadas, em nenhum momento, mesmo com a viúva de Celso Daniel, os dirigentes do PT lamentam ou demonstram qualquer pesar em relação à morte do ex-prefeito. Todas as preocupações estão restritas a afinar o discurso que passariam à imprensa. Embora esta lista se refira apenas aos casos trágicos, o fato é que dezenas de personagens envolvidas com Lula estão enroladas até o pescoço com a justiça. Lula, como sempre, não sabe de nada. Coincidência também? Não acredito que a morte de Teori daria uma guinada à Lava Jato, mas certamente atrasaria bastante. Neste caso, a quem mais interessou atrasar a Lava Jato?
quem esteve numa corrida contra o tempo para não ser condenado em segunda instância e vir a ter sua candidatura inviabilizada. Vale lembrar também que poucos meses antes do acidente que matou Campos, Dilma sancionou uma lei que protege sigilo de caixa pretas de acidentes aéreos. Qual o objetivo dessa lei? Transparência? Também é estranho a existência de duas sequências de mortes em curtos intervalos de tempo, separada por 10 anos, justamente o período que coincide o auge da popularidade de Lula e Dilma, quando poucos jornalistas tinham coragem de tocar em tais feridas. Enfim, não existe na nossa história nenhum partido que tenha algo pelo menos parecido com a sequência macabra listada neste vídeo. Também não existe nenhum partido que tenha um histórico de políticos e militantes tão violentos quanto o do PT, ao ponto de ameaçarem publicamente várias autoridades, entre elas Joaquim Barbosa e Sérgio Moro, com um tiro na testa. Também não existe na nossa história um partido tão empenhado em denegrir seus adversários, chegando ao ponto de ter 10 tentativas de dossiês falsos desmascarados. Existem também outros casos nebulosos que envolvem violência não listados nesse vídeo, mas que de alguma forma remetem ao PT, como por exemplo o sequestro do empresário Abílio Diniz em 1989 por guerrilheiros uruguaios empenhados na campanha de Lula para presidente, ou as relações do PT com grupos narco-guerrilheiros como as Farc, ou ainda ditaduras que ajudou a financiar na América Latina e na África. Pode parecer difícil de acreditar para a maioria das pessoas, mas o passado dos guerrilheiros que hoje forma a elite da esquerda brasileira já pegou em armas, já matou, roubou e sequestrou pelo ideal que julgavam ser o melhor do Brasil, inclusive Dilma. Muita gente acha que tal espírito revolucionário já é coisa do passado, mas a julgar pela coletânea de casos estranhos ocorridos nos últimos anos e a recente guinada do PT retomando a radicalização dos anos 80 e 90, dá pra repensar tal conclusão. Também não foi à toa que a ex-senadora Heloísa Helena pelo PT falou mais de uma vez que Lula é um gangster capaz de tudo, inclusive matar. Aliás, não só ela, mas vários ex-amigos de Lula, cofundadores do PT, o descreveram como um ser amoral. São fatos como estes que nos fazem refletir sobre algumas frases bem simbólicas ditas por dois ex-presidentes do PT. Dilma: podemos fazer o diabo quando é hora de eleição. Lula: vamos fazer o diabo, mas não vamos perder a eleição. E mais recentemente discussando para o MST, o movimento que vive ameaçando tocar fogo no Brasil. Eles não sabem do que somos capazes. E agora eu quero ler o seu importante comentário aqui no canal youtube.com/Célio Lobo. Aproveite e se inscreva.